Paz do Senhor Jesus Cristo, vamos para a parte 6 do tema Avivamento Espiritual. Há uns 20 anos atrás, aonde eu ia pregar, o missionário Ageu, pastor Ageu, ele me levava de carro e um dia eu estava pregando muito sobre a importância de nós entregarmos a Deus a nossa vida, né? A minha ênfase sempre foi uma comunhão com o Senhor intensa. Aí ele pegou e abriu e falou: pastor, quer dizer esse versículo aqui, ó? Era algo muito forte, Romanos 9,16. Eu não soube explicar para ele há 20 anos atrás, mas hoje Deus tem dado graça e revelação para nós entendermos isto, né? Então, com 20 anos de atraso, hoje eu vai ouvir a resposta daquele versículo, né? Diz assim, Romanos 9,16: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amados queridos, como a Rosa falou agora aqui pouco, diz em Filipenses 2, 12, 13, é Deus que coloca em nós o querer e efetuar. Nós não tínhamos esta motivação. Um dia o Espírito Santo entrou em nós, diz Gálatas 4, 6, e colocou em nós um gemido, Abba, Pai. Então o homem, quando morreu espiritualmente, ele perdeu o interesse por Deus. O máximo que ele vai é Deus recorrendo por favores para esta vida, mas não o interesse pela pessoa de Deus, por se relacionar com Deus. Isso é um milagre que é produzido na Nova Aliança pela presença do Espírito Santo que entra em nós, reaviva o nosso espírito. E a Bíblia é bem clara em 1 João 4,19, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, João 3,16. Então a iniciativa foi de Deus. E João 15,16 diz assim: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Então Deus, Ele é o autor e consumador. Foi ideia dele, foi iniciativa dele. Ele nos amou primeiro, e o seu amor vai nos atraindo, nos conquistando. E o amor dele, os raios de amor dele vai penetrando nossa alma, retirando as trevas e nos iluminando para ver este amor e também corresponder. Em 2 Coríntios 3,18 diz que conforme eu contemplo Deus, eu me torno igual. Ou seja, à medida que eu percebo o amor de Deus por mim, eu começo a amar o Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pela presença do Espírito Santo. Então este amor, que é maior que tudo, ele é invisível. Em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o maior espetáculo dessa terra, que é Deus ama o mundo, envia o seu Filho Jesus, que levou sobre si todo o pecado e todos os efeitos da queda, e agora o Espírito Santo está operando através da igreja uma nova criação. Isso está oculto. É como um tesouro escondido num campo que só aquele que acha valoriza, porque os outros acham que ele está louco de vender tudo para trocar tudo que ele tinha, pecado, mundanismo, por estudar a Bíblia, por estar junto com os irmãos cheios de Espírito Santo. Isso para o mundo é loucura, porque eles não sabem o que estamos adquirindo. A Bíblia diz que essas coisas estão ocultas. Lá em João 14, do 21 ao 23, que o mundo não vai ver Deus, que Deus vai se revelar àquele que o ama. Então isto é, Jesus também diz, o mundo não verá, né? Mas vocês verão, porque Ele está com vocês, mas vai vir habitar em vocês. Lá em João 14, 17. Então o que nós vemos aqui é que não depende. Sabe, Deus não dependia de que Abraão fizesse um filho para Deus. Tanto que Deus o rejeitou. Deus só aceita aquilo que Ele gera em nós, através de nós. Certo, irmãos? A iniciativa é dele, a obra é dele. Quando Deus falou para Moisés: vai lá e inspeciona-se os sacerdotes, e se eles fizeram tudo igual eu falei na palavra. Se tiver tudo igual à palavra, vai lá e abençoa. Portanto, Deus não aceita criatividade, nada que seja fora da vontade dele e da agenda dele. Deus só abençoa aquilo que Ele mesmo iniciou. Tanto que Ele diz que se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, é amaldiçoado. Vemos que Moisés não entrou na terra prometida porque representou o Deus mau. E nós, em 1 Pedro 2,9, somos chamados para revelar as grandezas de Deus. Então, tomar muito cuidado como revelamos a Deus. Vemos muitos pregadores que não deviam abrir a boca para falar de Deus coisas que não correspondem, blasfemam e ofendem a Deus, quando atribuem a Deus coisas que não tem nada a ver com Deus. Um irmão lá, até sair do grupo, ele estava falando que aprove a Deus colocar aquela praga em Jó, entendeu?
Falei, você não conhece a Deus. Deus não tem prazer em afligir ninguém. Isso é efeito da queda, a escolha de Adão e Eva com o diabo. Deus criou o mundo perfeito, o prazer dele é curar, libertar, prosperar. Não coloque na conta de Deus aquilo que não é de Deus, porque você vai perder unção. Quando nós revelamos mal a Deus, por não conhecê-lo, aí nós passamos um Deus que nós criamos em nossa mente. Um Deus que se agrada no sofrimento humano, um Deus que se agrada na desgraça humana, um Deus que manda vendavais para corrigir nações, quando na verdade nós vemos que as tempestades que enviava era o diabo. Jesus, ele acalmava a tempestade. Jesus não colocava enfermidade em ninguém, muito pelo contrário, ele curava os enfermos. Temos que ter muito cuidado, amados, com a precariedade do nosso conhecimento de Deus, para não passar umas pessoas um outro Deus. A Bíblia diz que se nós recebermos um outro Deus, nós vamos sofrer. Então não podemos receber um outro Deus, nem um outro Espírito, mas sim o Deus que Paulo diz, ninguém me ensinou isso aí. A minha comunhão com o Senhor me foi revelada ao terceiro céu. Todos nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor para ver Deus pessoalmente e passar Deus de acordo com o que Ele é. Não acrescentar e não tirar. Não um Deus bonachão que diz que não se importa com o pecado. E nem um Deus tirano que diz que vai matar você se você se arrepender e vai ter consequência. Então nós não podemos ir para o extremo. Precisamos do Deus da Bíblia. Então precisamos ter olhos espirituais abertos e ouvidos também, para dizer como Pedro, o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido, isso eu passo para vocês. Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu ouvi de outros, mas sim o que eu tenho visto diante do trono do Senhor. Precisamos de pessoas que têm olhos e ouvidos espirituais. Aqui o que nós vemos é que não depende. Amados, a ênfase não está no que nós fazemos, mas sim no que Ele fez e o que Ele faz. Certo, amados? Jesus na cruz venceu, o Espírito Santo em nós nos conduz em triunfo. Portanto, não depende, a ênfase não está no que nós fazemos, a ênfase está no que Cristo fez e naquilo que o Espírito Santo está fazendo. O que nós fazemos é apenas um canal. Tá bom, amados? Muito imperfeito. Essa pregação é imperfeita, mas o Deus perfeito opera de forma perfeita, corrige essa pregação e ajuda os ouvintes com a unção, de maneira que essa precariedade não importa, desde que não haja blasfêmias e heresias, porque não vai confirmar qualquer coisa, né? Então, quando diz que não depende de mim, não depende daquele que quer nem de que corre, mas de Deus que se compadece, vemos aonde as pessoas colocam a ênfase. Porque boas obras são boas, mas quando você se gloria nelas, elas deixam de ser boas obras. Em Efésios 2,9 diz que nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. O gloriar-se nas obras mostra que o holofote está nas obras, quando na verdade as obras são fruto. Nós vemos lá em Gálatas que o fruto do Espírito é fidelidade. Então a fidelidade é um fruto. Até mesmo o arrependimento, está lá em Atos 2 vezes, Deus diz que nos dá o dom do arrependimento. Se você quiser, eu vou abrir aqui para vocês, tá, amados? É muito importante que nós venhamos entender que isto é dom de Deus. Isso está em Atos capítulo 5, versículo 31, tá? E também em Atos 11, 18, que Deus nos dá o dom do arrependimento. O homem pode ter remorso, mas apenas Deus pode dar o arrependimento. Veja quando Pedro e Judas pecaram igual. Jesus intercedeu por Pedro e Pedro se arrependeu. Mas Judas não adiantava interceder porque ele estava determinado. Então Judas, para ele não teve solução, ele se matou mesmo. Aqui o que nós vemos é que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Aonde que está a ênfase? No amor de Deus. Nós precisamos compreender, amados, como nós falamos aqui na quarta-feira, tomar muito cuidado, que nós não sejamos no comando da nossa consagração. A gente pensa que a gente tem que ler a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Quando eu digo eu tenho que, eu me coloco debaixo da lei, Gálatas 3,10. Não é eu tenho que ler a Bíblia, Senhor, me ajude, vamos agora. Senhor, eu vou orar, Senhor, eu não sei orar, me ajude. Quando nós nos fazemos como criancinhas, diz Mateus 18, 1 e 2, nós vamos herdar o reino dos céus. Dependência total da graça, esperar inteiramente da graça. Isto é muito importante. Quem está no comando da nossa vida cristã? As boas obras podem tomar o comando e é muito perigoso. É muito perigoso substituir o Espírito Santo por obediência na carne. Romanos 1,5 diz que a obediência que Deus se agrada é a obediência no Espírito. Amém? Que é a obediência no Espírito? Dependendo do Espírito, recorrendo ao Espírito e atribuindo os méritos e créditos ao Espírito. Amados,
Aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4, diz que aquela igreja estava rogando a Deus o privilégio de contribuir financeiramente para a obra do Senhor. Você está entendendo o que é que não depende de quem quer nem de quem corre? Sabe o que significa esse pessoal dizendo? É um privilégio bancar a obra de Deus. É uma alegria. Você pergunta, camisa bonita, hein? Camisa de dizimista. No momento em que você atribui o dízimo, justiça, no momento que a tua obra te faz gloriar-se nela, ela é obra de trapo de imundícia, ela não tem galardão diante do Senhor. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que os compadece. É o amor de Deus que me conquistou e colocou em mim o amor pela obra de Deus, pela salvação dos perdidos. A fonte de tudo isso é o amor de Deus que me constrange. Eu não dou porque eu vou ter mérito diante de Deus. Aqui o que nós vemos em 2 Coríntios 9, 7, é que há 3 tipos de você trabalhar na obra do Senhor. Aqui não é só ofertar dinheiro, mas ofertar tempo, evangelismo, jejum, oração, madrugadas com Deus, frequência nos cultos. Ele diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele que vê um privilégio. Por que eu faço isso? Porque Deus me amou, porque Deus me ama, porque Deus me conquistou. E Ele me ama, por isso eu faço isso por amor, com alegria. Você está entendendo? Aqui é obra de ouro, pedra preciosa, vai passar pelo fogo, pastor Geraldo, e vai permanecer. Mas ele diz que ninguém faça com tristeza ou por necessidade. O que é com tristeza? Eu tenho que. Eu sou obrigado, senão o devorador me mata, senão eu vou para o inferno, senão quebra tudo lá em casa, senão o Satanás. Então, por medo, por necessidade, por obrigação. Eu tenho que ir no culto, então hoje tem culto. Deus não recebe isto. Porque o amor jamais deseja do outro, senão amor. Espontâneo. Se não for por amor, não presta. Com tristeza, há muita gente que faz com tristeza. Outros fazem por necessidade. O que é por necessidade, meus irmãos? Porque eu vou ter mérito. Porque eu preciso comprar a Deus para que Ele me abençoe. Porque aí eu vou ter crédito, justiça pessoal. Porque eu vou ter diante de Deus como exigir que Ele me abençoe. Uma barganha, um comércio gospel. Eu vou dar isso porque Deus vai ter que me dar aquilo. Então há muitas pessoas que estão num desses 3 grupos. Ou estão fazendo de forma obrigada, ou estão fazendo para tentar, através das obras, confiando nas obras, se gloriando nas obras, ter mérito e crédito diante de Deus. Mas aquele que dá com alegria diz assim: Cristo me fez próspero, Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos, eu não preciso fazer nada, nem dar um centavo para Deus me abençoar, eu já sou abençoado e eu faço movido por amor, com alegria. Essa pessoa, ela agrada a Deus, porque ela foi gerada pela graça. A Bíblia diz claramente que não depende de quem quer, nem de quem corre. Não é o que eu vou fazer que vai salvar os céus. Deus não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Se eu desaparecer do mapa, Ele coloca um pastor 10 vezes melhor aqui. Porque não é que Ele dependa de mim, irmãos. Nós somos feitura de Deus. O que nós estamos vendo claramente, que nós somos transformados naquele que contemplamos, aquele que está contemplando o amor de Deus. Ele está sendo movido por este amor, porque ele está conquistado, atraído. Ele vê como um privilégio. Nós estamos aqui por obrigação ou por necessidade? Obrigação ou necessidade? Nós estamos aqui porque nós temos percebido um pouco deste amor e queremos perceber mais. Isso nos faz bem, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, 16 a 18, conforme eu contemplo esse amor, eu me torno. Isso me faz um bem enorme à minha alma. Não só a palavra, mas a atmosfera que é criada. O que vemos em 1 João 4,18, que o amor de Deus, quando ele é percebido, ele tem o poder de tirar todo o medo que está desde Adão. O salmista diz, no último versículo do Salmo 107, um dos versículos mais tremendos, na minha opinião, o Salmo 107, versículo 43, diz que aquele que for sábio
meditará demoradamente no grande amor de Deus. Uma coisa que as pessoas não meditam, elas meditam nos seus problemas. Existem 3 tipos de pessoa, Demir. Aquele que ora concentrado nos problemas, e aquele que ora concentrado no seu desempenho para ver se merece. Por exemplo, tem pessoa que quer tanto impressionar Deus que ela quer falar do amor que ela tem por Deus. E aí ela não consegue perceber o amor de Deus. Porque ela quer dizer que ela ama Deus e conquistar Deus com este amor. Então, quando eu estou me esforçando para mostrar o meu amor por Deus, estou distraído em tentar mostrar o quanto eu amo. Olha Deus, olha para mim como eu te amo. Eu não estou conectado em perceber o amor de Deus. Isso é o principal. Aqui diz que aquele que for sábio meditará no grande amor de Deus. Como diz uma das maiores frases que nós podemos dizer: Jesus me ama. Jesus me ama. Entende? Se você meditar, porque irmãos, você nunca vai amar mais a Deus do que você perceber o amor de Deus por você. Conforme você percebe o amor dele por você, você o ama mais. Não adianta você querer amá-lo na marra, sem ter visto e sentido o amor dele. Então, a mola propulsora do crescimento espiritual não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que nos ama. De Deus que nos amou primeiro e continua nos amando. Se nós focarmos no trono de Deus, e ao invés de tentar impressionar a Deus, Deus, abre os meus olhos para eu perceber que o Senhor me ama, porque eu estou meio desconfiado que o Senhor não me ama não. Então, quando nós recebemos revelação de que Deus nos ama, isso suprirá todas as carências, traumas, isso nos fará ver que somos preciosos para Ele, isso nos dará uma capacidade de resposta que é o quê? Servi-lo com alegria, ler a Bíblia com alegria, porque quanto mais lemos a Bíblia, mais percebemos o amor de Deus. Aí nós começamos a compreender o sentido de não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que nos amou primeiro. A Bíblia diz em Isaías 58, daqueles pastores que vão lá, oram e jejuam e oram e jejuam, para depois chegar no púlpito e dizer: estou em santa consagração. O que eles estão se apoiando, glorificando? Sua consagração. Qual é a fonte de mérito para que Deus opere? Eu estou em jejum. Porque eu estou em jejum, então isto é importante. Isto realmente me traz mérito e crédito diante de Deus. Uma pessoa que se gloria na sua consagração, a ponto de se humilhar no quarto para depois chegar no púlpito e dizer: estou em consagração, e ele diz para exigir do povo consagração e forçar as pessoas a um rigor ascético, porque o jejum é importante, desde que seja segundo a comunhão de cada um com Deus, por amor. Jesus disse: eu estou aqui no meio deles, não preciso jejuar, eles estão me vendo, mas o dia que eu for retirado, eles vão buscar eu com jejum para me perceber, para ter comunhão comigo, com intensidade. Então, em Mateus 6,16, Jesus disse: quando vocês jejuarem, não mostre para as pessoas que estão jejuando. Não fale que vocês estão jejuando. Por quê? Porque se eu falo que eu estou jejuando, o meu holofote não está no amor de Deus, está no meu jejum. Eu estou tentando impressionar a Deus com o meu amor, com a minha consagração. Não depende de quem quer nem de quem corre. Se eu estou jejuando, é porque Deus me fez sábio para buscá-lo de todo o coração. Isso já é um presente, já é uma vitória. O fato de termos fé já mostra que Deus está conosco. O fato de jejuarmos já mostra, desde que não nos gloriamos naquilo, mas nos gloriamos em Deus que nos ama. A Bíblia diz em Mateus 6,2, quando vocês derem oferta ou esmola, não fique dizendo porque eu dei, porque eu dou, porque olha Deus, eu dei. Não, eles são hipócritas. A mão direita não saiba o que a mão direita dá, o que ele está dizendo. Não se fixe no que você está fazendo. Se fixe, por que você está fazendo? Porque Deus me ama, eu tenho alegria em servi-lo. É um privilégio. É um privilégio orar, jejuar, contribuir, evangelizar, estar nas reuniões. É um altíssimo privilégio. Então, aí sim obra de ouro, pedra preciosa, que vai ter galardão diante do Senhor. O Senhor diz em Lucas 6,5, e quando vocês orarem, não orem diante das pessoas para que elas vejam você orando e diz como ele é de oração. É por isso que Deus abençoou ele, porque o homem para orar, gente, ele tem uma oração tão bonita. Não, irmãos.
Nós oramos porque nós gememos na direção de um Deus que nos ama e nos conquistou. Por isso nós queremos nos relacionar. Mas por quê? Por causa do amor dele. Quer dizer, se nós perdermos isso de vista, você perde a cabeça da galinha, a galinha vai para lá, vai para cá. Você corta a cabeça da galinha, ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, mas ela já está morta. Como o pastor Geraldo falou, o cabeça é Cristo. Se nós compreendermos, isto é o que vai unir tudo. A Bíblia diz em Gálatas 5,6 que o amor é o vínculo da perfeição. É o que vai juntar tudo isso, sabe, Rosa? Oração, jejum, leitura bíblica, evangelismo. É o que vai dar sentido, galardão a tudo isso. É o vínculo da perfeição, é o que segura tudo. Você tira o amor, não vale mais nada, absolutamente nada. Tudo que não é feito por amor, segundo o que eu percebo, amor. Entende? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, conforme eu percebo o amor de Deus, nível 3, esse é o nível de alegria. Então eu vou conseguir buscar o 3 minutos com alegria, porque eu percebo o amor de Deus. Isso me incentiva a buscá-lo. Mas o nível 4, aquele forçar da carne para buscá-lo por obrigação ou para tentar comprá-lo com uma oração um pouquinho mais longa, isso vai ficar pesado. Deus não vai confirmar nem ungir, vai ficar pesado porque Deus está dizendo, não é isto. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Você está tentando me impressionar com uma oração que eu não gerei, que não nasceu, não é fruto do nosso amor. Deus não aceitou o fruto que não era do amor de Deus por Abraão e Sara. Isso é adultério. Qualquer coisa que você tenha fora do relacionamento de amor com o esposo e com a esposa é adultério. Então, as boas obras desvencilhadas da revelação do amor de Deus é adultério espiritual. Sem mim, nada podeis fazer. Então aí nós vemos pessoas que oram para impressionar a Deus e só impressionam elas mesmas. Vamos ver um exemplo disso? Lucas 18:11. É muito perigoso, amados, nós sermos a nossa própria fonte. Lucas 18:11. É perigoso nós nos gloriarmos naquilo que devia ser um privilégio. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Naquilo que você se gloria, está o teu ídolo. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Aí a Rosa diz, eu digo, Rosa, você trabalhou a semana inteira, está aqui nessa manhã, cedo? Você podia dormir até mais tarde. Não, Carlos, eu não estou fazendo nenhum favor para Deus. É um privilégio, é uma alegria. Porque eu tenho percebido o amor dele, os raios do amor dele têm me sarado, me suprido, me consolado. Sabe, eu quero mais. Eu percebo que quando eu o busco, eu percebo mais do amor dele. Isso me faz um bem. De forma que a minha alma está sendo tão abençoada. Ô irmão, você pegou o dinheiro que você podia na tua casa lá e deu os nobres do Senhor? Não, é um privilégio porque Deus me ama. Quando aquela mulher colocou todo aquele perfume aos pés de Cristo, Judas falou, que desperdício. Ela falou, ele merece tudo, até minhas lágrimas. Porque você não sabe como ele me valorizou, me amou, me conquistou. Você não sabe de nada. Se soubesse o quanto ele me ama, o quanto ele me fez bem, o quanto ele sarou as feridas da minha alma, eu não tenho outra resposta, senão amá-lo. Então, aquilo que é movido por amor é perfeito. Amém, amados? Então, a motivação ela é mais importante que a atitude. Nós vemos na toda a palavra. Não só o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. Coloquei um vídeo lá. Deus se tira para fora da doença. Muitas visualizações. Coloquei um lá. Humildade mais e mais é bom. Poucas visualizações. As pessoas querem um resultado, mas elas não querem fazer como tem que ser feito para chegar no resultado. Isto mostra ignorância espiritual.
Se você disser o que Deus vai fazer, todo mundo. Mas se disser como Deus vai fazer, vamos participar? Aí, opa. As pessoas, elas não têm inteligência espiritual. Algumas. Mas espero que nós tenhamos e as pessoas também. Eu conto para os irmãos que no início da minha conversão, o Senhor disse, não evangelize, eu digo evangelizo. Eu fui evangelizar com a missionária Regina, uma bênção de Deus. Aí quanto mais ela soltava panfleto, mais feliz ela se sentia, alegre, falava do amor de Deus. E quanto mais eu falava do amor de Deus, mais angustiado, oprimido eu me sentia. Por quê? Porque ela fazia por gratidão, porque Deus tinha libertado ela da feitiçaria, por amor àquelas almas. E eu fazia dizendo, Deus, eu fiz, agora o Senhor vai me abençoar, né? Entende? Por justiça pessoal. Nós dois estávamos fazendo a mesma coisa. O que ela estava fazendo, Deus estava recebendo. O que eu estava fazendo, Deus não estava recebendo. Porque a motivação por trás era a justiça pessoal. Quando nós fazemos algo, como nós falamos aqui, oferta, jejum, esmola, Deus não está vendo o ato em si. Mas primeiro a fonte. Quem é que está fazendo isso? Tudo que não tem fonte em Deus está contaminado. Por mais que seja uma pregação técnica, linda, maravilhosa, mas se eu não estou dependendo do Senhor, ele não está fluindo junto aqui, trapo de imundícia. Ele como fonte para a glória dele, certo, irmãos? E fazendo isso por amor, com alegria. Isso faz toda a diferença. Essa é a diferença entre a obra que vai ser queimada e a obra que vai permanecer e ter galardão no céu. Devemos tomar muito cuidado, pois a nossa carne tenta pregar peça. Aqui ele diz, cuidado quando você der a oferta, para não dizer, Deus, eu dei oferta agora, o Senhor vai me abençoar. Não, Senhor, o Senhor já me abençoou, o Senhor nunca mudou de ideia, o Senhor me amou primeiro, a tua decisão é que eu seja próspero, eu não posso mudar a sua ideia, o Senhor jamais existiu de que eu seja próspero, o Senhor ama a minha prosperidade, Salmo 35, 27. Eu não tenho que convencer o Senhor a me prosperar, eu estou agindo como um animal diante de ti, se eu penso que eu preciso convencer o Senhor a me prosperar. Tudo que o Senhor mais quer, e o Senhor provou isso criando o Éden. Se eu estou ofertando, é porque eu quero que mais pessoas saibam que o Senhor as ama. Já estou convencido disso. Não preciso, não preciso fazer nada para o Senhor me amar. Mas porque o Senhor me ama, eu tenho isso como um privilégio. Participar do reino de Deus, seja com oração, com jejum, com evangelismo, com ofertas. Como eu li agora há pouco aqui, Humberto, 2 Coríntios 8,4, eles pediam com rogos, suplicavam o privilégio de participar desta graça. Qual que era? Oferecer oferta para que Paulo pudesse viajar e pregar o evangelho. Porque tanto que prega como aquele que financia tem o mesmo galardão no céu. Às vezes a pessoa não sabe pregar, mas ela financia quem prega, lá no céu ela vai ter o mesmo galardão. Como eu digo, irmão, às vezes você está no banco, dizer um aleluia, já anima o pregador, você já está sendo bênção. Só de você estar aí no banco, já nos anima, porque aí nós continuamos pregando e continuamos pregando, nós estamos crescendo e você também. Quer dizer, isso é bênção. Em Lucas 18:11 diz assim, o fariseu estando de pé, orava consigo. Ele estava falando com ele mesmo, irmãos, uma oração mental dele para com ele mesmo. Ele não estava falando com Deus, não. Porque Deus não estava ouvindo e nem era o direcionamento da oração dele. Ele não estava focado no amor de Deus. Ele estava focado nas suas obras, no seu desempenho, no seu, sei lá o que estava olhando. Mas para Deus não. Ele não estava olhando para Deus, falando com Deus, pensando em Deus, se gloriando em Deus, dependendo de Deus. A oração dele faltou tudo, irmão. Faltou sangue, faltou dependência da graça, faltou humildade. A oração dele é uma oração sem pé nem cabeça. Oração que Deus não responde. Cuidado que esse modelo aqui é a oração que Deus não responde. Se quer saber uma oração que Deus não ouve, então não faça essa oração. Se você fizer, pode ter certeza que Deus não ouviu a dele, não vai ouvir a nossa também. Vamos ver lá qual é o teor, as características de uma oração burra, religiosa, cega e doida. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Começou mal, tchê. Se colocou acima dos outros, porque eu sou de oração. Porque eu sou ofertante, sou camisa de dizimista, olha aí. É porque eu não falta um culto. Porque eu li hoje 4 capítulos da Bíblia. Ele estava se gloriando nas suas obras.
A Bíblia diz em Romanos 9, do 20 ao 22, que Israel não entrou na terra, não entrou na salvação de Cristo, porque ao invés de confiar em Cristo, quis confiar nas suas boas obras. Às vezes a obediência da lei pode ser um substituto do Espírito Santo. Pode ser uma rebeldia contra Deus. É você tentar fazer tudo certinho. Pode ser uma rebeldia. Ao invés de depender do Senhor para que Ele conserte você, e você faça por amor, com alegria. Às vezes você ficar segurando para não pecar é rebeldia. Ao invés de se humilhar e dizer: Deus, liberte-me, tire esse amor que eu tenho escondido no meu coração por isso aí. Não é parar de fazer, não. É deixar de amar isso. Deus quer limpar de dentro para fora, amém, irmãos? Não é ficar segurando que nem um burro amarrado que diz: eu não posso ser evangélico, minha religião não permite, se os irmãos souber, eu vou para o inferno ou capeta. Não, Deus ama o que dá com alegria. Se eu tenho que ficar sendo policiado para não fazer, é um cachorro amarrado, irmão. Se soltar, o irmão sai da geral, a primeira coisa que faz é fazer tudo aquilo que ele queria tanto, mas não pode, porque a religião não permite. Não, isso não é libertação. A libertação é no querer e no efetuar, né? De forma que isso se torne espontâneo e com alegria. Aqui ele diz: não sou como os demais homens, roubadores, injusto, meu Deus do céu, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Então a oração dele estava cheia de crítica, soberba, justiça pessoal, arrogância, boas obras. Uma oração cheia de fermento. Irmãos, se nós formos analisar a questão de pecado, quando a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecer da glória de Deus é pecado, nós poderíamos fechar a nossa boca. Nós não estamos entendendo. Pecado não é apenas fazer aquilo que é errado. Pecado não é matar, roubar, prostituir, adulterar. Isso é pecado, mas não é só isso. Quando Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não é só uma questão de o que eu estou fazendo de errado. Pecado é imagem e semelhança quando perdeu. Eu não estou fazendo o que Jesus Cristo fez e obras maiores. Isso é pecado. Eu não estou amando ardentemente como Jesus ama. Não estou curando enfermos, libertando o cativo, evangelizando o mundo. É isso que eu estou falando. Isso é pecado. Carecer da glória de Deus. Não é só uma questão de parar de roubar, o Senhor disse, mas reparta com os necessitados. Não é só uma questão de parar de mentir, mas abrir a sua boca e transmitir graça. Não é só uma questão de não adulterar contra a sua esposa, mas amá-la como Cristo amou a igreja. Quando Cristo chega para mim e diz assim: Carlos, vá lá e ama as pessoas como eu te amo. Se eu disser assim, Odemir, tá bom, Senhor, eu vou. Eu estou com problema mental. Eu estou louco da cabeça. É para mim cair no chão e dizer: Senhor, eu não consigo. Como é que eu vou amar as pessoas como o Senhor me ama? A única resposta tem que ser arrependimento, oração, jejum, rosto no pó. Agora se você, tá bom, é porque o Senhor quer que eu ame? Pode deixar, Deus, vamos lá. Essa pessoa não entendeu que nós carecemos da glória de Deus. São por níveis, irmãos. Essa ideia de chegar lá numa academia, o homem levanta 150 quilos na frente da nossa irmã Leonilda e fala: você pega assim, Leonilda, desse jeito aqui, está vendo? Ó, pegou? Agora você faz assim e levanta. Você entendeu? A Leonilda falou: entendi. Então faça. Há uma diferença entre entender e ter estrutura para praticar. Isso é carecer da glória de Deus. Quanto que nós sabemos disso? De amar os nossos inimigos, de estar mortos. Quantos mortos nós ressuscitamos? Então a questão toda é essa. Carecer da glória de Deus não é só parar de fazer o errado, mas quando nós vemos a nossa precariedade, não estou colocando os irmãos bate culpa, condenação, mas sim incentivando. Romanos 8:29 diz que Deus está nos levando a ser cada vez mais semelhante a Jesus. Mas quando eu olho Jesus e olho meu desempenho atual, se eu não tiver qualquer resposta que não seja arrependimento, eu não estou bom da cabeça. Não estou bom da cabeça, irmão. Porque nós vamos nos gloriar, por exemplo, eu vou me gloriar do meu conhecimento bíblico. Irmão, perto do que Cristo sabe da Bíblia, eu sou um analfabeto totalmente. Quando nós nos conformamos, nós paramos como água parada cria bicho. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz: olha, eu tenho percebido o amor de Deus. Esse amor tem me atraído. E eu corro para percebê-lo cada vez mais. E conforme eu percebo o amor de Deus, isso me faz um bem que eu considero como lixo
tudo que me impede, me embaraça, me distrai, para que eu conheça mais Deus do que ontem. É isso que eu quero, eu estou numa corrida. Eu descobri o que eu quero. Perceber o amor dele por mim. E quanto mais ele me ama e revela o amor dele para mim, os raios de amor me saram e eu amo porque ele me amou primeiro. Aí eu consigo amar as pessoas. Porque essa ideia de pegar um novo convertido e dizer evangelize e ame as pessoas, irmãos, ninguém ama as pessoas primeiro. O que estava fincado na terra ali é a posição vertical. O que segurava a cruz é a posição vertical. O primeiro mandamento não é amar ao teu próximo, o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus. À medida em que eu percebo o amor de Deus e sou sarado, portanto, o nível de relacionamento com o Humberto vai melhorar à medida que o meu relacionamento com Deus melhorar. Essa ideia de que melhora na horizontal primeiro, ela não é cristã. Então Cristo não precisava ter vindo, nem o Espírito Santo habitar em nós. O homem jamais vai ser no desempenho superior ao seu relacionamento com Deus. Só se for hipócrita. Amor fingido. Porque é assim que funciona, ó. Deus me ama, eu percebo o amor de Deus. Eu o amo, descubro o que é precioso para Ele. Mas então eu começo a amá-las em Cristo para a glória do Senhor. Aqui está o amor verdadeiro. No amor natural, humano, que escolhe esse, ama aquele, já não gosta daquele. Eu não estou falando disso. Falando do amor espiritual, funciona dessa maneira. Conforme eu percebo o amor de Deus, os raios do amor de Deus penetram e me saram, eu começo a amá-lo. Isso é uma resposta. Qual o nível do meu amor por Deus? A percepção do amor de Deus por mim. Se eu perceber mais o amor de Deus, eu vou amá-lo mais. E se eu perceber mais o amor de Deus, eu vou amá-lo mais. E se eu amá-lo mais, eu conseguiria amar você mais. Agora, é impossível eu amar mais você do que eu amo Jesus. E é impossível eu amar Jesus mais do que eu percebo o amor dele por mim. Portanto, tudo é uma questão de revelação. Nível de revelação, nível de comunhão, nível de liberação do Espírito. Essas coisas são assim. Portanto, se nós nos impressionarmos com o amor de Deus e meditarmos, a Bíblia diz no Salmo 107, 43, quem for sábio meditará demoradamente no grande amor de Deus. Tudo diz, Deus não te ama. Está vendo? Se Deus chamasse, não tinha gigante aí. Se Deus chamasse, olha o mar vermelho, olha o faraó. Se Deus chamasse, porque está... Então tudo trabalha para colocar em dúvida que Deus te ama. Foi a primeira tentação de Eva. Se Deus chamasse, não negaria o melhor fruto do jardim para você. Então o homem é super desconfiado. Então, se nós colocarmos o nosso holofote e dizer, Deus, revela para mim o seu amor, neste culto. Revela para mim o teu amor quando eu ler a Bíblia. Revela o teu amor, Senhor, quando eu for conversar com as pessoas. Revela o teu amor, Senhor. E nós colocarmos agora, não nas nossas obras, não depende de quem quer nem de quem corre, mas sim de Deus que se compadece. Esse homem estava todo focado no seu desempenho, nas suas boas obras, nas suas religiosidades. Ele não estava focado no que Deus é. Não havia glória para Deus, não havia dependência da graça. Portanto, devemos tomar muito cuidado que podemos estar fazendo a coisa certa do jeito errado. Dizer, Senhor, me ajude. Que tudo seja apenas uma resposta ao teu amor. Por que você está fazendo o que está fazendo? Porque Deus me ama. Porque você vai para a igreja? Porque Deus me ama. Pastor Carlos, por que você acordou e foi lá para a igreja lá levar a palavra para eles? Porque Deus me ama. Se nós começarmos a entender isso, aí nós vamos servi-lo com alegria. Mas qualquer resposta, irmãos, que você der, por que você está indo no jejum? Porque eu quero ter mais fé para me ser abençoado. Não, você já é abençoado. E a questão da fé é dom de Deus. E a fé é confiança. Ninguém confia em quem não conhece. Para ter fé eu preciso conhecê-lo. Perceber o amor dele vai gerar fé nele. Se eu perceber o amor de Deus, eu vou confiar nele, porque o amor dele vai mostrar para mim que ele é fiel, que eu sou amado, que eu sou precioso. Eu vou conseguir confiar. Portanto, a fé, ela é uma expressão de conhecimento, de confiança. E não confia em quem não conhece. Chega ali na rua, eu vou abrir meu coração com você. A pessoa fala assim, mas você não me conhece? Não, mas eu confiei em você, eu confio em você.
Ninguém se abre com quem não conhece. Então, à medida que nós vamos conhecendo o amor de Deus, isso vai gerando em nós o que, irmãos? Um amor por Ele. Que Deus te abençoe, amém? Vamos compartilhar aqui entre nós. Isso aqui vai para bastante pessoas, mas o nosso compartilhar aqui é muito riquíssimo, irmãos. Até queria, mais para frente, colocar um microfone e cada um falar um pouquinho e passar isso para os irmãos, como a gente tem feito lá na Casa Humberto. Às vezes, o compartilhar é mais rico do que a própria